capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas. Antes de irmos ao texto, aquieta teu coração agora, põe a mão sobre o coração e diga: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. O verso de número 62, Jesus respondeu assim, Lucas 9, 62, quem achou, diga amém. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Toque em 2 ou 3 pessoas, diga: sem olhar atrás. Diga: uma decisão sem retorno. Segura na mão de alguém e diga: a vida da fé é uma vida de firmes decisões. Olhe para mim. Um dos gêneros de texto que eu mais gosto, de livros, é biografia. Eu gosto muito de biografias. E a primeira biografia que eu tenho memória de ter lido foi a biografia do imperador Júlio César. O fato de ser a primeira dele é óbvio, é por causa do meu nome, né? Quando as pessoas perguntam se Júlio César, eu falei igual o imperador, né? Então foi a primeira biografia que eu li, que me foi dada de presente pelo pastor Alfredo. É um pastor já falecido, ele já era bem idoso quando eu era criança. Meus pais acabaram de se converter na igreja batista. Ele já era um pastor já aposentado já na época, e ele foi fazer uma visita para os meus pais. E quando ele chegou lá em casa, foi conhecer a família Vertulo, a família recém-convertida. E então me apresentou: esse aqui é o Júlio, esse aqui é o Valdir, esse aqui é o Otávio. E ele falou assim para mim: Júlio César, ele foi igual ao imperador. E aí essa frase entrou na minha mente: igual ao imperador. Então até hoje, quando às vezes as pessoas falam Júlio César, eu falo igual ao imperador. Isso foi durante a semana. Ele passa em casa, e no domingo ele vasculhou sua biblioteca na casa dele e levou para o culto da igreja. Quando eu cheguei no culto, ele estava com um livro, A História de Júlio César, e ele me entregou de presente. E foi a primeira biografia que eu li. Isso despertou uma paixão por biografias. Eu amo ler biografias, e eu li essa biografia do imperador Júlio César. E de lá para cá eu li várias histórias, e sempre quando tem alguma coisa do Império Romano, do imperador Júlio César, lá estou eu vendo e aprendendo alguma coisa. E existe uma passagem na história dele que ficou muito conhecida, e que ela cravou uma expressão chamada atravessar o Rubicão. O que era o Rubicão? Era um riacho um pouco ao norte de Roma, aonde ali era o limite onde qualquer tropa, qualquer legião poderia ultrapassar. Ali é o limite, ninguém poderia passar aquele riacho. Ao ultrapassar aquele riacho, você desafiaria toda a estrutura, todas as leis, tudo que estava estabelecido, e você romperia com todas as convenções que estavam estabelecidas ali. Júlio César acampa as suas tropas ali, diante do Rubicão, que não é um rio como o Amazonas, um rio intransponível, um rio impossível, é apenas um riacho, apenas um pequeno rio, mas ele era uma linha divisória, onde um homem deveria tomar uma decisão. Se eu atravessar daqui, é um caminho sem volta. Se eu atravessar daqui, eu mudo a minha história para sempre. Se eu tomar essa decisão hoje, eu não tenho mais como voltar atrás. E naquele momento da história, ele toma essa posição, e ele diz assim: vou atravessar. Contra tudo e contra todos, rompendo todas as convenções normais, ele atravessa o Rubicão. E a partir dali, a história dele nunca mais pode ser a mesma. Ele nunca mais pode voltar atrás. E aquilo criou uma expressão que em muitos lugares é isso: ó, isso aqui é atravessar o Rubicão. É quando você toma uma decisão que não tem mais volta. Jesus nos ensina isso nesse texto que a gente acaba de ler. Às vezes ele coloca a gente diante de uma linha,
que não é tão grande, não é tão alta, não é tão larga, mas é apenas uma linha, que Ele está dizendo: se você tiver a coragem de ultrapassar essa linha, sua vida nunca mais é a mesma. Para algumas pessoas a minha mensagem hoje pode soar num sentido, e para outras pessoas em outro sentido. Eu vou explicar antes que você fique confuso, por favor. Tem gente que Deus está dizendo: não ultrapasse essa linha, porque se você ultrapassar essa linha é um caminho sem. E para outros Deus está dizendo: eu te pus diante de uma linha, e se você tomar a decisão corajosa de atravessá-la, eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Todos os dias Deus coloca uma linha diante de nós, e nós precisamos tomar a decisão: vou quebrar esta linha, vou romper esta linha. Às vezes a gente precisa quebrar uma linha e dizer assim: ela não vai me prender. Às vezes a gente precisa respeitar uma linha e dizer: daqui eu não passo, porque eu sei que isso é um caminho sem volta. O que eu vim dizer para você na noite de hoje é que talvez você esteja neste lugar ao ponto de tomar uma decisão, e o Espírito Santo está aqui para te trazer o discernimento, te trazer a sabedoria, te trazer a sensibilidade, te trazer um entendimento. Ele te colocou diante de uma linha e está dizendo: ei, se você colocar a mão no arado do reino de Deus, não olhe para trás, não olhe para trás, porque é olhando para frente, é entendendo o que está adiante, que a sua vida vai mudar. Alguém pode dizer amém aqui neste lugar? Alguém pode receber o que eu estou falando aqui nesta noite? Eu sempre conversei com os meus filhos, e eu estou navegando pela minha terceira adolescência. Eu naveguei pela adolescência com o Luiz, eu naveguei pela adolescência com a Ana, e eu estou navegando pela adolescência com a Mariana. E eu sempre disse para eles, eu falei: lugares fáceis de entrar são difíceis de sair, lugares difíceis de entrar são fáceis de perder. Portanto, vejam bem onde vocês estão entrando, vejam bem as linhas que vocês estão cruzando. As coisas que entramos fáceis e por convites de alguns, muitas vezes se tornam as prisões da nossa vida, e a gente não consegue voltar. Um relacionamento, uma abertura, uma intimidade, acaba levando você a um lugar sem volta. E eu vim te dizer, hoje Deus está abrindo luz e trazendo livramentos. Algumas pessoas não vão entrar onde não precisavam entrar, não vão chegar onde não precisavam chegar, porque Deus colocou uma linha e está dizendo: ei, tem caminho que é sem volta. Mas também existem aquelas pessoas que precisam aprender a ser ousadas, e que entendem que muitas vezes você tem uma linha e você precisa de um passo para mudar para sempre sua história. E eu vim te dizer que hoje o Deus do discernimento está neste lugar. Vai te ensinar quando avançar e quando parar, vai te mostrar quando agir e quando retroceder. O Senhor está contigo, te dizendo: ei, muda a tua vida de hoje para frente, para ela nunca mais ser igual. Alguém comigo nesse lugar para dar um glória a Deus aqui? Alguém comigo nesse lugar para glorificar o Senhor nesse lugar? Cutuca alguém, diga: para onde Deus está te empurrando? Abre comigo, por favor, Atos capítulo de número 26. Minha mensagem vai ser bem curtinha aqui hoje. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Oh Espírito Santo, nós te adoramos. Oh Espírito, eu sinto a graça de Deus. Vocês podiam pregar comigo aqui agora, já ir soltando, adorando, glorificando. Aleluia, o Espírito Santo está neste lugar, já batizando gente. Já tem homens e mulheres em lágrimas ouvindo essa mensagem. Sabe por quê? Porque o poder libertador da palavra já está operando e movimentando no nosso meio aqui e agora, para a glória de Deus. Atos 26, verso de número 14, relata a conversão do apóstolo Paulo. É quando ele faz um relato do que acontece em Atos 9. E agora ele está contando a história diante de um rei, e ele diz assim: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí olha só o final: resistir ao aguilhão só lhe trará dor.
Preciso explicar para você o que é um aguilhão primeiro. Irmãos, um boi é um animal extremamente forte e poderoso. E o boi era o trator da época, era uma máquina da época. Dar uma varada num boi surtia pouco efeito. Os bois eram fustigados com aguilhões. O aguilhão era um ferro pontiagudo. O que era um aguilhão? Um ferro pontiagudo. Usado para quê? Para cutucar, fustigar o boi, para que o boi não retrocedesse, mas seguisse adiante. Sabe o que esse texto diz para mim e para você? Que existe dor quando a gente não vive o propósito. Escreva isso. Não é uma ameaça, é uma constatação. Existe dor quando a gente não vive o propósito. Está na hora de viver o propósito, mas muitas vezes ficamos resistentes ao propósito. Está na hora de viver a vontade de Deus, nós ficamos resistentes à vontade de Deus. Olha o que ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é para você recalcitrar, resistir, retroceder diante dos aguilhões. Vai lhe causar dor. Resistir o propósito de Deus na nossa vida causa dor. Porque Deus está nos castigando? Não, porque a gente está saindo da condição que devia estar. Sabe qual é a primeira dor de não estar no propósito? Anota essa aqui: a dor do vazio. Faz, mas não preenche. Existe uma dor do vazio. Tem gente, meu irmão, que está fazendo muito, mas está vivendo a dor do vazio. Tem gente que está fazendo dinheiro, tem gente que está fazendo sucesso, tem gente que está realizando coisas, mas está vivendo a dor do vazio. Já teve a sensação de fazer, produzir, e parece que nada faz sentido, nada preenche? Pois eu vim dizer que a dor do vazio é a dor de viver fora do propósito. Às vezes você precisa cruzar a linha e começar a viver a vontade de Deus na sua vida, para que a dor do vazio vá embora. Sabe uma outra dor que a gente vive quando está fora do propósito? Um outro aguilhão que nos fustiga é a dor do inadequado. Parece que você não se encaixa, você não se ajusta. Você está no meio, você vive o meio, mas você é inadequado para o meio. Uma das pessoas mais inadequadas que eu conheço na Bíblia é Moisés. Moisés é o cara que vive no palácio, mas é inadequado no palácio. E quando vai viver com os hebreus, é inadequado entre os hebreus. Nem o palácio, nem os hebreus. Por quê? Porque ele está no palácio, mas não é egípcio. Ele está entre os hebreus, mas não tem mente de escravo. Ele é o homem inadequado até descobrir o seu propósito. Há pessoas que estão aqui hoje, estão vivendo de maneira, você parece sempre inadequado, parece que onde você está você não se encaixa, onde você está você não combina, onde você está você não dá certo, e parece que você se junta com gente mais elitizada, não dá certo, e junta com gente mais simples, não dá certo, junta com gente mais A, não dá, junta com gente mais B, também não dá, e você diz assim: por que eu não estou em lugar nenhum? E Deus está te dizendo: porque eu tenho um propósito na tua vida, que você ainda não entendeu, porque eu tenho uma missão com você, que você ainda não aceitou, mas eu quero te dizer que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que são amados, chamados por Deus para o seu propósito. Existe uma chamada de Deus e um propósito de Deus para mim e para você. Ele olhou para mim e, como o Salmo diz, de maneira maravilhosa Ele nos criou, e todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Eu creio que fui separado por Deus para algo nessa vida. Eu não vim aqui consumir do sol, beber da água, comer da terra, simplesmente nascer, crescer e morrer. Não, não, não. Eu recebi uma partícula do Espírito de Deus. Eu recebi uma fagulha do fogo de Deus. A minha vida não será sem propósito, a minha vida não será sem sentido, e nem que seja para marcar um único ser humano. Eu sei que Deus te plantou aqui para uma obra especial. Por favor, se você está sentindo o que eu estou sentindo, se manifeste aí agora. Muitas vezes nós estamos vivendo as dores do vazio, as dores do inadequado. Estamos vivendo as dores do insatisfeito. Porque as dores de estar fora do propósito é a dor do vazio, a dor do inadequado e a dor do insatisfeito.
A dor do insatisfeito, Rodrigo, é quando as pessoas tentam te convencer de tudo que você já tem, de tudo que você já experimentou, de como sua vida é melhor que a dos outros. E por mais que você possa ter, logicamente, dito, ó, minha vida é melhor que dos outros, aqui dentro não é ganância, não é ingratidão. As pessoas tentam dizer para você, mas sua vida já é tão melhor que de todo mundo, mas você está dizendo aqui dentro. E as pessoas dizem assim, mas você ainda quer mais? Aí falou, não é uma questão do que eu quero, Rafa, não é uma questão do que eu quero, é uma questão do que me preenche, é uma questão do que me nutre, é uma questão do que me alimenta. Qual é a dor de resistir o propósito? A dor de um vazio, a dor de ser inadequado, a dor de estar insatisfeito. Mas eu vim te dizer, hoje você vai cruzar essa linha, hoje você vai atravessar esse barco, hoje você vai avançar nessa fronteira, hoje você vai entrar no caminho do teu propósito. Eu não sei como é que você está aguentando ficar sentado, porque eu já estou saltando aqui já. Maragachada Arabiaçô de Candalabaxê. O Radarabachada Arabiaçô de Candarabaxê de Candaralaba. E Ramandaracha Rebenecatarabadande de Cododobucodorobalabaxê de Candalabahas. Volta comigo para Lucas capítulo de número 9. Vou fazer uma leitura um pouco mais ampla. Verso de número 57. Alguém comigo? Tem crente aí? Lucas 9:57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Tem gente que está trocando propósito por conforto. A outro Jesus disse, verso 59, siga-me. Mas o homem respondeu: deixei primeiro sepultar meu pai. Mas o homem respondeu, mas Jesus redisse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. São justificativas aceitáveis, Benê. Onde é que eu vou morar? E a minha família? É aceitável ou não aceitável que uma pessoa se preocupe onde eu vou morar? Onde é que eu vou dormir? O que eu vou comer? Quem vai cuidar da minha família? E parece que eu ouço Jesus dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai as aves do céu, que não plantam, não juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Olhai os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, não costuram. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um destes lírios. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje nasce, amanhã morre e logo é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
Portanto vos digo, não andeis preocupados com o que haveis de comer, o que haveis de beber, o que haveis de vestir, onde haveis de morar, quem vai cuidar da sua família. Os gentios se preocupam com todas estas coisas, mas o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de cada uma delas. Portanto, aleluia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei se você pode crer, mas Ele está falando comigo e com você. As tuas preocupações são justas, mas elas não fazem frente ao Deus provedor, o Deus cuidador, o Deus de amor, o Deus zeloso, o Deus que está aqui conosco. Alguém pode dar glória a Deus? Ainda outro disse, verso de número 61, vou seguir-te, Senhor, deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não, Jesus nunca quis que a gente abandonasse família, mas Ele sempre nos incentivou a viver uma vida livre das preocupações, das limitações que as ansiedades e as solicitudes pela vida nos imporiam. Eu oro hoje aqui neste lugar para que Deus nos traga a verdadeira liberdade. E se você puder levantar as suas mãos agora e dizer: Senhor, todas as amarras que me impedem de viver o teu propósito, de cruzar essa linha e mudar a minha vida para sempre, caiam por terra aqui hoje e agora, em nome de Jesus. Uma canção antiga que dizia assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, seria muito. Me ajuda aí. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Às vezes nós queremos impor os nossos planos ao Senhor.
Tiago escreveu assim na sua carta, dizendo que certos homens diziam assim: vou até aquela cidade, vou fazer tal negócio, vou ganhar dinheiro, vou vender, vou comprar. E aí o Senhor diz assim: ao invés disso, por que vocês não dizem assim: se o Senhor quiser, se o Senhor abençoar? E às vezes a gente está querendo viver o nosso sonho, não o sonho de Deus. E às vezes a gente só precisa atravessar uma linha, e a nossa vida nunca mais será a mesma. Ah, pastor, mas eu tenho os meus sonhos. Ah, pastor, mas eu tenho os meus planos. Eu escrevi algumas coisas no meu caderninho, o senhor não sabe. E Deus está dizendo: ah, meu filho, o que é o teu caderninho perto do meu livro? O que é o teu caderninho perto do meu livro? Você escreveu no tempo que se chama hoje, num caderninho. Eu escrevi no tempo que é a eternidade, num livro. Você escreveu com todas as suas limitações. Eu escrevi com todo o meu poder e onisciência. Como um pai, eu quero te dar 7 conselhos aqui e terminar. Eu já falei mais do que eu devia falar. Comece hoje a viver pela fé. Comece hoje a viver pela fé. Viver pela fé é não ter nenhuma outra garantia que não seja o que está escrito, que não seja o que foi dito, que não seja o que foi prometido. Comece hoje a viver pela fé. Comece a viver hoje pela fé, no amor e no cuidado de Deus por sua vida. Então cruze uma linha agora, e essa vai ser a linha: eu viverei pela fé. Vou te dar um segundo conselho: comece a viver pela graça de Deus. Não pelo que você pode, não pelo que você tem, não pelo que você sabe, mas pelo que Deus pode, pelo que Deus sabe, pelo que Deus é. Comece a viver não pelo teu mérito, mas pelo mérito dele. Não pela tua força, mas pela força dele. Levante a tua mão e diga: viver pela graça, viver pela fé. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Eu sinto sua graça derramada aqui. Viver pela graça, viver pela fé. O terceiro conselho que eu quero te dar: comece a viver pelo propósito. Já li em certo lugar que existem 2 dias muito importantes na vida de um homem: o dia que ele nasce e o dia que ele descobre para o que nasceu. E eu quero te dizer: o dia que você descobrir para o que nasceu, não viva nem mais um dia em outra direção. O dia que eu descobri que nasci para pregar o Evangelho, eu esqueci das outras coisas, eu esqueci dos outros afazeres, eu esqueci das outras habilidades, e eu comecei então a lembrar: eu fui chamado para um propósito, e quem vive para um propósito descobriu o porquê veio ao mundo. Alguém pode louvar o Senhor neste lugar? Quarto conselho que eu te dou: comece a viver com generosidade. Porque muitas vezes a escassez é um limite, a avareza é um limite, mas Deus está gerando gente abundante. Quinto conselho que eu te dou: comece a viver corajosamente. Qual é a linha que você tem que romper hoje? Qual é a fronteira que você tem que atravessar hoje? Levante a mão comigo e comece a dizer: Deus vai me abastecendo de coragem, de ousadia, de confiança. Tira de mim o medo, a insegurança, me faz viver com essa liberdade. Eu vou colocar a mão nesse arado e eu não olho mais para trás. Eu vou colocar a mão nesse arado e eu não olho mais para trás.
Alguém, por favor, alguém, por favor, alguém recebe o que eu estou pregando aqui hoje. Deus está se movendo nesta casa de maneira tão extraordinária e tremenda na sua palavra. É tempo de viver corajosamente. Oh, aleluia. Verso de número, ou melhor, conselho de número 6. Eu coloco para você aqui: viva de maneira santa. Viva de maneira. Viver de maneira santa é uma das escolhas mais radicais que alguém pode fazer, porque você vai ser o do contra, você vai ser o diferentão, você vai ser o que não combina. Mas deixa eu te dizer, você vai ser o que tem coroa, que tem veste branca e que a luz resplandece. Que o Senhor nos batize com santidade pela sua palavra neste lugar, na noite deste dia, para a glória do teu nome. Eu vou atravessar essa linha e eu vou mudar a minha vida para sempre hoje. Eu vou atravessar essa linha e vou mudar a minha vida para sempre. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, viver no reino de Deus é uma característica de quem decidiu olhar para frente. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos filipenses dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Oh my God. É por isso que a Bíblia diz, meus amados, que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. A chamada do reino de Deus é a chamada dos que vivem daqui para frente. Eu volto à minha ilustração apenas como maneira de criar uma cena. Eu contei para vocês da história de um homem que entrou para a história porque havia um pequeno riacho e ele precisava decidir: respeito isso e a minha vida segue como sempre foi, ou atravesso isso e mudo a minha história para sempre. A minha pergunta para você hoje é: você vai respeitar tudo como está? Ou você diz: eu vou mudar a minha história? Qual é a linha que você tem que cruzar hoje, para de fato viver a história que Deus preparou para você? É uma linha de medo? De orgulho? Qual é a linha que você tem que romper hoje, para viver a história de fato que Deus tem para você? Fica de pé, por favor. Há uma presença muito santa aqui. 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 Há uma presença muito extraordinária aqui. Há uma presença poderosa, rica, real, verdadeira entre nós nestes dias. Há uma presença de santidade e de transformação sobre todos nós aqui neste lugar.
Levante as suas mãos aos céus. Adore ao Senhor neste ambiente agora. Levante suas mãos aos céus. Adore ao Senhor nesse ambiente agora. E aí onde você está agora, neste exato momento, feche os teus olhos. Hoje alguns vão quebrar a linha da mediocridade, a linha das inseguranças, a linha dos medos, a linha dos traumas. Talvez alguém, uma voz de autoridade, sempre disseram para você ficar aonde você está. Isso roubou de você coragem, isso roubou de você ousadia. Mas o Espírito Santo hoje está neste lugar, e Ele está ministrando a minha vida e a sua vida nesta casa, neste dia, em nome de Jesus. Quem sabe nesta hora, pelo poder do Espírito Santo, você está nesta casa hoje, e aquela mesma voz de autoridade está dizendo: não cruze essa linha, não passe disso. Olhe até onde você já veio, olha o que você já viveu, olha o que você já tem, olha como sua vida é tão melhor que a dos outros. E Deus está dizendo: eu não vim te chamar para uma vida melhor ou pior que de alguém, eu vim te chamar para a vida que eu quero depositar dentro de você. Quem sabe você está aqui e você ainda ouve a voz da religião que colocou certos limites dentro de você, e o Senhor está te dizendo: ei, eu tenho te chamado para viver na liberdade do meu reino nesses dias, na liberdade do meu reino nestas horas. Por isso, Senhor, nós estamos orando neste momento agora, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta casa de oração, nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor que derrame teu poder, que derrame tua autoridade, que derrame tua presença sobre nós nesta casa hoje, e que o Espírito Santo se mova aqui agora, meu Pai. E se há, meu Deus, alguma amarra, se há alguma prisão, meu Deus, eu quero nesta noite rompê-la, eu quero nesta noite vencê-la, eu quero atravessar, meu Pai, porque eu não vou ficar limitado onde a vida impôs, onde os homens disseram, onde a sociedade apregoou, onde a religião impôs, onde alguém que não me conhecia como o Senhor me conhece disse que eu deveria estar, alguém que me discriminou pela minha raça, pela minha cor, pela minha origem, pelo meu nome, pela minha história, pelo meu sobrenome, pelo meu passado. Não, meu Pai, eu estou diante do Senhor, e o Senhor está dizendo, e me mostrando, e me levando, e me conduzindo, Senhor, até que esse romper venha acontecer, meu Pai. Portanto, Senhor, essa não é a reunião dos medíocres, nem a reunião da média, mas essa é a reunião, Senhor, dos que foram separados. Separados para viver o extraordinário, separados